Sejam bem-vindos ao canal Doses de Filosofia e hoje nós falaremos sobre Nietzsche, mais doses de filosofia de Nietzsche. A gente vai trazer o livro O Crepúsculo dos Ídolos para darmos algumas analisadas, algumas perscrutadas, porque este livro é muito importante, este livro é extremamente importante. Ele é um livro pequeno, não é um livro não é nada de um livro gigantesco, de um livro enorme, de 400, com um camalhaço de 500, de 800, 900 páginas. Não tem nada disso. O livro é pequeno e nele existem várias reflexões que vão nos agregar bastante. O Nietzsche ele fala sobre transvaloração de valores. Ele traz isso durante o livro. Mas o que vem a ser transvaloração de valores? O que é isso? O que é este barato que nós chamamos de transvaloração de valores? A transvaloração de valores é um processo. A gente tem que entender a transvaloração de valores como um processo. É um processo de, ao mesmo tempo de destruição, ao mesmo tempo de construção. É um processo simultaneamente. Ao mesmo tempo que ele é destruição, ao mesmo tempo ele é construção. É destruição e construção ao mesmo tempo. Onde a gente está destruindo o quê? A gente está destruindo os fundamentos, o solo onde os valores foram engendrados. Nós estamos, mas que valores? Valores tradicionais. Né? A gente está destruindo os valores tradicionais, os valores que regem a civilização ocidental, os valores que balizaram as nossas relações, os nossos comportamentos, os valores, as ideias, os conceitos. Todas as ideias tradicionais, os valores, tudo que é imposto pela tradição, a gente vai criticar. Vamos criticar radicalmente o solo onde tudo isso, de onde tudo isso surgiu, de onde os valores foram engendrados, produzidos. Vamos destruir os valores existentes. A gente precisa destruir e superar os valores existentes. Uma crítica que o Nietzsche traz, e a gente vê isso durante o livro, é que o cristianismo ele torna o homem doente. O cristianismo faz o homem um animal doente. E onde se encontra a cura para este animal doente? Em outra vida, em outro mundo. Então, o cristianismo ele mata os instintos vitais do ser humano. Ele fala isso durante o livro. O cristianismo torna o homem um animal doente, mata os instintos vitais, nega os instintos vitais. E o lugar onde a gente vai ser curado é em outro mundo. A cura não se encontra neste mundo. E aí a gente cria esta esperança por um mundo além, por um paraíso, que é pura ilusão, é pura criação. Não existe. Paraíso não existe, céu não existe, nada disso existe. Tudo isso é pura ilusão. É pura ilusão que eles vendem pra gente. Tudo é pura ilusão que eles vendem pra gente. A gente precisa de destruir tais ilusões. Ilusão de paraíso. A alma, a gente vê que no cristianismo a alma é mais valorizada do que o corpo. Né? A alma tem um valor muito grande no cristianismo. A gente vê isso, a gente percebe isso. A gente percebe na filosofia tradicional também, na metafísica, onde a alma é super valorizada em detrimento do corpo. Este corpo não vale nada, a vida terrena não vale nada, o que vale é a vida ultraterrena. A gente vê isso. A gente precisa destruir essas concepções. Outra etapa é virar do avesso os valores. A gente tem que virar do avesso os valores. Tudo aquilo que foi odiado pelos cristãos, tudo aquilo que foi odiado, o corpo, os instintos sexuais, os instintos vitais do ser humano, tudo aquilo que foi odiado por eles, a gente tem que transformar isso em ouro. O Nietzsche vai combater os ideais que guiam a humanidade, esse negócio de racionalidade, todos esses ideais que enfraquecem e dizem não à vida, nós temos que combater. Então ele vai tudo aquilo que foi criticado pela moral tradicional, pelos teólogos, sacerdotes, filósofos tradicionais, tudo aquilo que foi criticado, ele vai transformar em ouro. Ele vai exaltar aquilo que foi criticado. O egoísmo, por exemplo, uma coisa que foi muito criticada durante a moral cristã é o egoísmo, o tal do egoísmo, uma coisa super errada, e o Kant vai criticar, tantos outros filósofos vão criticar, porque a gente não deve fazer ações. O Kant vai criticar em que sentido? No sentido de que a ação correta
não pode ser motivada por algo egoísta, algo interessado. Não deve ter. O que Kant vai criticar este aspecto especificamente. Então, assim, o egoísmo, ele vai exaltar o egoísmo, tudo aquilo que foi criticado pela humanidade, colocado como algo errado, vai ser exaltado por Nietzsche. E tudo aquilo que foi criticado vai ser exaltado por Nietzsche. E aqueles ideais que são apregoados, o Nietzsche vai combater e vai criticar. Porque estes ideais levam o homem ao enfraquecimento, debilitam o homem. Depois disso, a gente tem a terceira etapa, que é a criação de novos valores. Porque a transvaloração de valores, ela não é só destruir. Ela não é só virar do avesso os valores. Ela também é construir, é criar novos valores. A gente vai criar novos valores, novos ideais, novas ideias que vão dar sentido, novos significados. O ser humano tem criatividade, ele tem uma imaginação. Né? E a gente não foi criado, a gente não existe apenas para reproduzir valores tradicionais. A gente não veio à existência somente para reproduzir o que os outros falaram, o que os outros disseram, reproduzir as crenças dos nossos antepassados, reproduzir os valores, os ideais dos nossos antepassados. A gente também tem que construir, a gente também tem que criar. Nós temos que exercer essa capacidade de criatividade que a gente tem, dessa imaginação criativa, de aventar novas possibilidades, que nos permite aventar e trazer novas possibilidades, de dar concreção a essas possibilidades, concretizar essas possibilidades. Nós temos essa capacidade de criar algo novo. A gente pode criar algo novo, a gente tem essa capacidade. Por que não utilizar essa capacidade para criar algo novo? Uma nova cultura, uma nova tradição? Por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente tem que ficar restrito ao passado? Por que a gente não pode reproduzir o passado? Por que a gente não pode criar algo novo? Porque muita gente, os conservadores especialmente, tem uma algeriza ao novo, não podem ver o novo. A gente não pode superar o modo de produção existente. A gente tem que sempre reproduzir o modo de produção existente. A gente não pode construir um novo modo de produção, um novo modelo de organização da sociedade, um novo modo de a gente gerir a riqueza, de distribuir, de produzir riqueza. A gente não pode. Por que a gente não pode? A gente pode sim, a gente pode criar novos valores, novos ideais, novos significados, viver de acordo com esses significados que a gente construiu. Então o Nietzsche ele propõe essa criação de valores. Não de valores que neguem a vida, como o cristianismo criou. As outras filosofias, as metafísicas criaram. A gente tem que criar valores que estabeleçam e afirmem a vida, que endossem a vida. Criar novos valores de acordo com o corpo, com a vida, com a terra. Porque a gente teve muitos valores no passado que privilegiavam a alma em detrimento do corpo, a outra vida em detrimento deste mundo. A gente tem que fazer o inverso, o contrário. Nós temos que valorizar esta vida, porque é esta vida que nós temos. É esta vida que nós vivemos. Não existe nenhuma prova científica, nenhuma prova empírica, factual de que existe outro mundo, de que existe outro corpo, de que existe outra vida. Não existe nenhuma prova. Tudo isso é pura ilusão, é toda coisa que a gente constrói. São conjecturas nossas, para as quais nós não temos nenhuma prova. A gente não tem nenhuma prova sólida, nenhum argumento sólido. A gente não tem nada disso. Nós não temos nada disso, irmãos. A gente precisa de dar um novo sentido, novos sentidos à existência e viver de acordo com esses sentidos. O Nietzsche, existe o niilismo. O Nietzsche, ele fala sobre o niilismo passivo, tem o niilismo negativo, o reativo, o ativo. O Nietzsche é partidário, se ele é partidário de alguma forma de niilismo, ele é partidário do niilismo que a gente chama de niilismo ativo, que é aquele que diz sim à vida, que é aquele que é uma superação do niilismo, de todas as outras formas de niilismo que são passivo, que está presente na visão decadente do ser humano, do niilismo negativo, que está presente no cristianismo, no platonismo, do niilismo também reativo, que está presente na ciência moderna, porque o Nietzsche também critica a ciência moderna, o cristianismo, o platonismo, ele critica tudo isso. E o que ele realmente propõe é o niilismo ativo, onde nós dizemos sim à vida, nós não rejeitamos a vida, a gente diz sim à vida, à terra, a este corpo. A gente diz sim, a gente não nega os nossos instintos vitais. A gente afirma os nossos instintos vitais e a gente valoriza estes instintos vitais que nós temos. Uma coisa interessante do Nietzsche é que
ele é adepto do perspectivismo, né? A gente tem que olhar tudo em perspectiva. A gente pega uma coisa, um fato, um objeto, uma coisa, e a gente olha em perspectiva através das diferentes maneiras, de diferentes modos. A gente pode olhar uma coisa pode ser vista sob diferentes modos, sobre múltiplos modos, né? É aquela historinha, por exemplo, aquela historinha do 9, né? Que se você olha de outro lado, a gente pode ver um 6, né? Então, um mesmo objeto, um mesmo fato, ele pode ser visto de diferentes maneiras, de diferentes modos. Neste mesmo livro, Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche vai ressaltar algo que ele já falou em outros livros. Ele ressalta, ele traz de volta, o Nietzsche repete, até gravar e cravar isso na nossa cabeça. O Nietzsche ele fala que a moral é apenas uma interpretação nossa, uma interpretação humana de fatos, que são em si mesmos amorais. Os fatos, não existem fatos morais absolutamente falando. Não existem fatos morais, não existe um objeto. Na realidade, se a gente olhar para a realidade, a gente não vai ver nada de moralidade ou imoralidade. Somos nós que interpretamos e que atribuímos moralidade ou imoralidade aos fatos. Porque os fatos que a gente vê não são morais ou imorais em si mesmos. Os fatos humanos, ações humanas, comportamentos humanos não são morais ou imorais em si mesmos, intrinsecamente morais ou imorais, éticos ou antiéticos. Nada disso. É a gente que constrói uma moral, uma ética, através do arbítrio humano, a gente da vontade humana, da razão, não sei, a gente constrói, de alguma maneira a gente constrói, e a gente avalia os comportamentos de acordo com essa construção que a gente fez. Essa construção de uma ética que a gente fez, que é basicamente um código de regras. E a moral é relativa a um povo, a uma sociedade, a um indivíduo, não existe uma moral absoluta que a gente descobre na nossa razão, algo do gênero, princípios éticos comuns, ou algo do gênero que a gente descobre raciocinando. Não existe nada disso. Nada disso existe. Como isso é uma negação também da sinderese, dessa capacidade de aprender princípios práticos universais e tudo mais que cristãos vão falar, alguns cristãos da escolástica, o São Tomás de Aquino, vai falar dessa capacidade, desse hábito que permite a gente aprender esses princípios práticos, éticos, normativos, universais, da ética e tudo mais, que a ética é absoluta, de alguma maneira, fundada em Deus. O Nietzsche ele vai criticar isso e vai dizer que não é bem assim, que a moral não é absoluta, que a moral é relativa. E o Nietzsche, esse perspectivismo é aplicado ao conhecimento da verdade, que é apresentado também como uma crítica à ciência moderna. Esse perspectivismo do Nietzsche. Muito interessante isso. E também como uma crítica, utilizada não só para criticar a ciência moderna, como também as éticas que têm a pretensão de absolutismo, de serem absolutas ou algo do gênero. Porque não é bem assim, porque existem diferentes éticas, e todas as éticas são construções humanas, nenhuma ética é absoluta, inquestionável, objetiva, nada disso, todas elas são puramente construções da nossa subjetividade. A gente constrói, seja por qualquer motivo, seja por qualquer propósito. Às vezes a gente pode criar movidos por uma necessidade humana, não interessa, não existe moral absoluta. É isso que o Nietzsche tem a dizer. Outro conceito que é interessante de trazer é o de amor fati, o amor ao destino, aos acontecimentos necessários, à vida como ela é. O martelo serve tanto para destruir como para construir. Como o Nietzsche ele traz nesta obra, O Crepúsculo dos Ídolos, a ideia de martelo. Porque o martelo ele serve para construir, para destruir, para pregar, para construir uma casa. A gente utiliza esse martelo para construir uma casa de madeira, que não é de alvenaria, é uma casa de madeira. A gente constrói com martelo, uma escada, seja o que for. A gente constrói utilizando martelo. É um instrumento de trabalho, mas ele também pode ser utilizado para destruir alguma coisa. E o Nietzsche utiliza o martelo tanto para destruir quanto para construir. Tanto para a finalidade de destruir quanto para a finalidade de construir. E destruir. E ao destruir ele está construindo algo novo. Então, eu acho que consegui expressar e trazer essa ideia de Nietzsche, trazer bem, acho que de maneira bem explicadinha para vocês, essa ideia de transvaloração dos valores. E até a próxima. Espero que gostem, deixem um like aí no vídeo. Até a próxima, pessoal. Bye bye. English.